Recebendo um amigo por aqui, delegado Paulo Bilinski. Aliás, Bilinski, há pouco teve uma participação aqui do Jean. Jean está na Inglaterra agora, mas é de Rio Preto. Tá em Rio Preto agora, irmão? Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Pitoli. Graças a Deus estou na terrinha aqui aproveitando um pouco dessa semana. Estou muito feliz de estar em São José do Rio Preto. Um dia glorioso, aqui tá quente pra caramba. Vai ser uma semana de arrebentar. Amém, amém. Aliás, Bilinski, é uma reta final, né? Hoje a gente lembrando 141 dias do presidente Bolsonaro preso. Temos aí as decisões de Alexandre de Moraes, uma delas tratando da questão geográfica, dizendo que é melhor ele ficar ali na carceragem da PF, porque é mais perto do hospital DF Star. A gente caminha para o Natal, mas a gente não pode esquecer que tem um homem injustamente preso, né, Bilinski? E amanhã, Pitoli, amanhã é dia de saidinha de Natal. Então, a partir do dia 23 de dezembro, você vai ter na rua ladrão, estuprador, traficante de drogas, todos eles com direito à saidinha, enquanto o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, inocente de todos os crimes pelo qual o Supremo Tribunal Federal o acusa, vai passar o Natal na cadeia. Essa é a diferença, é isso que acontece no Brasil. Quem tinha que estar preso, está solto. Quem tinha que estar solto, está preso. Infelizmente, essa é a nossa realidade. Eu vou pedir, Pitoli, aqui um favor especial para as pessoas que vão conseguir estar com a família delas esse fim de ano, esse Natal. Faça uma oração pelo nosso presidente. Ele está precisando muito do apoio de todos vocês. Então, pega um tempinho aqui, né? O meu irmão está chegando hoje, os pais da minha esposa vêm aqui passar o Natal em casa também, e eu vou fazer questão de interromper a nossa ceia e pedir para todos uma oração em nome do nosso presidente. Eu peço que todos vocês façam o mesmo. Isso é muito importante, pessoal, é muito poderoso. Eu tenho certeza absoluta que ele vai sentir esse apoio que o Brasil inteiro vai estar dando para ele. Acho que travou aqui a minha transmissão. Acho que travou a imagem do Bilinski. Burgo, tudo bem, meu irmão? Eu tô ouvindo perfeitamente, agora voltou. Voltou. Agora voltou. Aqui eu tô com uma instabilidade na internet, Bilinski, desculpa. O Bilinski, e hoje a gente também, aqui na Auriverde, a gente fez uma distinção, né? Lembrando a situação do presidente Bolsonaro e também agora o calvário que Eduardo está passando nos Estados Unidos, com o passaporte diplomático que já deve ter sido cancelado, segundo ele, né? E mostrando que deve ser uma apátrida a partir de agora, em função da perseguição. E por um outro lado, todos os indícios de corrupção envolvendo Lulinha. Um deixa o Brasil por perseguição e o outro por corrupção. A fruta não cai longe do pé. Eduardo Bolsonaro perseguido por nos defender, Lulinha, né, sendo investigado agora por corrupção. É o que tem hoje, esse é o cardápio, Bilinski. Olha, eu acho muito curioso, eu participei no sábado de um debate, né, em dupla, eu e o Eduardo, contra Sâmia Bonfim e Glauber Braga. E olha que engraçado, né? Ali estava presente o Glauber, que deveria ter sido cassado e não foi, e o Eduardo, que não deveria ter sido cassado e foi. Olha que curioso, né? Um deles permanece deputado federal, o outro perdeu o seu cargo. E qual o motivo, né? O Glauber, ele deveria ter sido cassado, porque ele quebrou o código de ética ao agredir um particular dentro da Câmara dos Deputados. Bateu num particular dentro da Câmara. Do outro lado, o Eduardo, que não deveria ter sido cassado, porque ele foi nomeado líder da minoria e os líderes não têm obrigação regimental de registrar a presença. Inclusive, você vai lembrar que na sessão do Congresso Nacional, o Eduardo conseguiu registrar o voto, porque você pode registrar voto de forma online na Câmara dos Deputados. E por que o Glauber não foi cassado? Glauber não foi cassado porque o governo comprou votos com emendas parlamentares. Comprou voto para impedir a cassação do Glauber com o seu dinheiro. Deixa eu te perguntar, Pitoli, o cara que vende o voto é o quê? Na sua opinião pessoal? É um corrupto, para mim é tão bandido quanto. Exatamente. Então, você percebe a diferença? Quando o governo compra voto para manter um deputado que é o chorume,
tá? Você sabe, eu não sei se o Brasil inteiro usa a palavra chorume, né? Chorume é aquele líquido que fica no fundo do lixo. É a coisa mais fedorenta, mais nojenta que existe, né? Que é o suco do lixo, tá? Glauber Braga, Sâmia Bonfim, PSOL, a única definição que existe para essas pessoas é chorume. O chorume da política brasileira não foi caçado, mas Eduardo Bolsonaro, filho do presidente, foi caçado. E quem que comprou voto? O governo. Comprou voto para quê? Para impedir que o Glauber perdesse o mandato. Então, essa é a realidade que a gente vive. Enquanto um está sendo perseguido, o outro, né, é salvo pelas mãos corruptas do presidente Lula. Eu tenho muita curiosidade, Pitoli, se vai ser feita alguma coisa, sabe, em relação ao Lulinha, porque as anotações, né, sobre a participação dele na fraude do INSS, no roubo, né, de bilhões, ninguém sabe a quantidade, né? Tem estimativas do valor que foi roubado. Algumas pessoas falam 60, outras falam 90 bilhões de reais, mas o simples fato da gente não saber o tamanho do prejuízo já explica, né, por que esse prejuízo está sendo investigado de forma tímida, né? Porque se a gente souber o tamanho do rombo, aí o pessoal pode começar a ter uma ideia verdadeira de qual que é o padrão, né, seguido pelo careca do INSS, todos os deputados, senadores e todos os corruptos que trabalhavam junto com ele. Mas será que a PF vai descobrir, né, qual que é o verdadeiro vínculo? Será que a PF vai falar a verdade sobre qual que era o papel do Lulinha nesse roubo todo? Porque será que o dinheiro que ele recebia era só para ele? E aí pensa comigo, por que o Lulinha tinha que receber uma mesada do careca do INSS? Qual que é o verdadeiro motivo? Assim, porque o Lulinha, eu já encontrei ele pessoalmente, Pitoli. Eu tive esse desprazer. Quando eu morava em São Bernardo do Campo, ele também, né, morava naquele apartamento, lá na Prestes Maia. E eu encontrei ele uma vez voltando, entrando no elevador, voltando da loja, ele tinha ido comprar um videogame, né? E eu fico pensando, pô, qual que é o papel desse cara? Né? Ele não tem nenhum cargo político, ele não tem nenhum papel decisor. Pelo que eu entendo, ele não tem nenhum vínculo com a fraude, né? Ele não é um cara que trabalha no INSS. Por que alguém ia dar dinheiro para ele? É tipo assim, uma caridade, uma espécie de esmola, ou trocou por favores sexuais, né? A gente não sabe. Por algum motivo, o Lulinha estava recebendo dinheiro. Será que tem alguma coisa a ver com o pai dele? Será que o cara estava dando dinheiro para ele justamente para não entregar o dinheiro na mão do Lula? Né? Será que o Lula falou assim, não, ó, dá um dinheiro para esse meu filho aí, esse meu filho inútil, né? Dá uma mesada para ele lá, para ele, né, tocar a vida dele. Eu fico muito em dúvida assim, se a Polícia Federal vai falar alguma coisa, porque quando foi encontrado, né, o vínculo entre o Lulinha e o careca do INSS, o diretor da Polícia Federal, ele ficou meio, parecia que ele estava meio chateado, né? Assim, pois é, infelizmente, nós encontramos aí essas informações. É engraçado, cara, porque o polícia, ele fica feliz quando ele descobre, né, um vínculo com o crime. Pô, é uma conquista, né? Você desvendar um crime, você esclarecer a autoria, esclarecer os vínculos, entender. É uma coisa que a polícia comemora. E ali ele estava triste. Por que será que ele estava triste? Será que tem um esforço verdadeiro da Polícia Federal para não explicar por que o filho do Lula estava recebendo dinheiro? Qual que é a sua opinião? Assim, quais são as possibilidades? Ô, Bilinski, tem outra coisa, né, que a gente vai deixando para trás, um tal de Frei Chico, né? O Pois tal do é, o Frei Chico. irmão do Lula está envolvido, o filho do Lula está envolvido, a mulher do filho do Lula está envolvida, só ele que não. É o tal do corno, né? O último a saber.
da porra toda. Daqui a pouco encontra dinheiro do careca do INSS dentro da bolsa da Janja. Ele vai dizer assim: nossa, eu não sabia, não imaginava que esse dinheiro estava aí. Ô, Bilinski, mas parece que o filho não é dele, hein? Parece que o Lulinha não é mais filho dele. Há controvérsias aí, Foi o hein? Bolsonaro. Foi o Deve ter Bolsonaro. sido filho do Bolsonaro, o Lulinha, agora. É isso, cara. É isso. Agora você matou a charada. Pá! No meio. No meio. Parabéns, Pitoli. Você, cara, você é foda, bicho. Eu sou investigativo, é jornalismo investigativo aqui. É isso. É por isso, cara. Por isso que ele tava roubando. Pelo amor de Deus. Tá matada a charada. Pitoli. Lulinha não é mais filho do Lula, não. Agora é filho do Bolsonaro. Bolsonaro safadinho. Pitoli. Eu vou dizer pra você. Fala, Bilinski. Borgo. Fala, Borgão. Obrigado. Bilinski, bom dia. Prazer falar contigo, meu irmão. Bilinski, você é um cara que tem sangue de polícia nas veias. Eu queria muito te ouvir a respeito dessas sanções, retirada de sanção nos Estados Unidos. Por quê? Quando o Lula ganhou a eleição, foi festa na cadeia. O que eu vou tratar aqui de uma forma bem delicada, né? Porque nós estamos vivendo tempos de anomia, né? Tempos fora da normalidade. Mas enfim, quando o Lula ganhou, festa na cadeia. O Lula sobe o complexo lá do Morro do Alemão, boné do CPX, dama do tráfico no ministério, ministro... da Maré. Maré, e toda essa... Quer dizer, dá pra perceber que o crime organizado tem ali uma simpatia por esse governo. Por outro lado, vem o governo americano tentando ali equiparar essas organizações terroristas como narcoterroristas, né? E há uma blindagem desse governo de esquerda que eles não aceitam. Enfim, onde é que eu quero chegar? Você que é uma pessoa que tem sangue de polícia correndo nas veias. O crime organizado, com essa retirada das sanções, com essa recuada dos Estados Unidos, por exemplo, na seção 301, que estava em cima, né, do crime organizado aqui no Brasil, o crime organizado tem motivos para comemorar agora no final do ano com esse apoio, com a retirada de Lei Magnitsky, com esse recuo dos Estados Unidos, Bilinski? É que é curioso, né? Eu vejo da seguinte forma a questão da Magnitsky. Qual foi o impacto real da Magnitsky no tamanho das absurdidades que estavam acontecendo no Brasil? Teve um freio pelo sistema? Não. Não. Teve um retorno à normalidade? Não. Não também. Então, assim, do meu ponto de vista, a gente tem que tratar o que está acontecendo com o Brasil como uma espécie de infecção bacteriana resistente a certos remédios, né? Isso na medicina acontece, né? Você usa um antibiótico e a doença não tem uma recuada. E aí você tem que trocar o antibiótico, às vezes por algo mais forte, às vezes por algo diferente, às vezes por algo mais específico. Então, o que a gente está enxergando em relação aos Estados Unidos e à América Latina? É um foco no crime, tá? Qual é a principal saída de droga da América Latina para o mundo, tá? A principal saída é o Brasil. O principal porto é o Porto de São Paulo, Porto de Santos, tá? Então, tem como você combater o narcotráfico na América Latina sem abordar necessariamente a saída de droga pelo Brasil? Não tem como, né? Não tem como. Tem como você combater organização criminosa na América Latina sem esbarrar no Comando Vermelho, no primeiro comando na capital, nos amigos dos amigos, no terceiro comando? Não tem como. Então, por mais que tenha sido retirada a sanção específica do Alexandre de Moraes, não consigo enxergar que os Estados Unidos tenham recuado em relação ao combate ao crime organizado. E hoje, eu acredito que por volta das 18h30, horário do Brasil, vai ter um posicionamento específico do Donald Trump em relação à Venezuela, tá? Ele vai dar uma entrevista sobre quais são os próximos passos do trabalho dos Estados Unidos na Venezuela. E o que acontece se tiver uma intervenção forte na Venezuela, principalmente no cartel de sóis, comandado, né, pelo Hugo Chávez?
o que a gente vai ter ali? A gente vai ter uma diminuição da produção de cocaína da América Latina e, portanto, uma diminuição do financiamento das organizações criminosas brasileiras. No Brasil, não se planta coca. No Brasil, não se produz cocaína. Nós somos meros exportadores. A infraestrutura brasileira de logística, ela é muito desenvolvida, porque a gente não tem trem, né? A gente tem rodovias. Então, o crime organizado se utiliza dessa excelente infraestrutura brasileira para fazer exportação da droga via Brasil. Só que se não tem droga sendo produzida, se a Venezuela, Colômbia, né, Peru, os demais países da América Latina que são produtores de cocaína, são produtores de maconha, se eles param de produzir, eu acho que a gente vai ter um efeito mais positivo. Então, eu não enxergo a retirada da Magnitsky como o fim do mundo, como a desistência, como algo que o crime organizado pode comemorar. Eu enxergo justamente o contrário, com uma mudança de estratégia, né? Se você faz a mesma coisa, espera um resultado diferente, você está indo no caminho errado. Então, o Trump aplicou a Magnitsky no Alexandre de Moraes, depois aplicou no escritório da mulher dele, depois aplicou na família do Alexandre de Moraes e não teve mudança nenhuma. Então você tem que alterar a sua forma, a sua estratégia de combate. O que eu estou enxergando é justamente isso. Não funcionou a Magnitsky? Beleza. Vamos focar naquilo que pode ter um resultado mais efetivo. Mas, o Bilinski, o Banco BNP Paribas tomou uma multa de 9 bilhões de dólares. Ao que nós pudemos observar, os Estados Unidos não foi a fundo mesmo, porque o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal, continuou ali negociando, dando acesso a crédito, a pagamentos ao Alexandre de Moraes, e o próximo passo dos Estados Unidos, que seria sancionar esses bancos, ele não fez, o que leva a entender, né, dá a impressão de que houve ali um afrouxamento, não só da lei Magnitsky, a lei Magnitsky é visível, é o topo do iceberg. Agora, essa aproximação Lula, o Lula é amigo do ditador Maduro, quer dizer, como é que os Estados Unidos combate o Maduro e aqui dá uma soltada? Foi nesse sentido que eu disse, né, essa aproximação do Lula, porque nós sabemos que tem terras raras, nós sabemos como é que foi a conversa dos irmãos batistas, por exemplo, com o Donald Trump, quem que chegou, o que custou essa conversa, quer dizer, tem todo um pacote por trás disso, né? Eu acho que no final das contas, a gente tem... no governo Trump, a gente tem uma visão de mundo muito diferente do governo Biden. E isso já é uma vitória, assim, sem tamanho, né? O que a gente tem que entender agora é que a quantidade de problemas no mundo que tem intervenção americana, ela é grande e ela está sempre em movimento. Eu acredito que hoje, a partir das 18h30, a gente deve ter alguma novidade significativa sobre a intervenção na Venezuela, e a partir daí a gente tem desdobramentos, né? Então, o Lulinha, ele vai receber o Maduro aqui no Brasil, né? Ele vai prestar apoio para a Venezuela, se iniciar, por exemplo, uma invasão da Venezuela por parte dos Estados Unidos. Qual que vai ser a postura do Brasil? Então, eu acho que a gente tem ainda desdobramentos interessantes que podem vir por esse lado. Bilinski, mudando de assunto, tua expectativa para o ano que vem, você deixa a presidência da Comissão de Segurança Pública, tem algum cargo que você deve ocupar, vice-liderança, liderança, enfim, o que você tem pela frente já no teu programa, na tua programação para 26, Bilinski? Então, olha, o ano que vem ele é um pouquinho diferente porque ele tem janela partidária, né, para trocar de partido. Então, as comissões, elas só podem ser instaladas ao fim da janela. Então, eu acredito que eu permaneço presidente da Comissão de Segurança Pública até maio, tá? Abril, maio, que é o fim da janela e a montagem dos blocos. E aí, a partir dali, a gente vai ter uma nova eleição, né, para a presidência. Eu não vou permanecer presidente no ano de 2026, até porque é um ano que tem pouca atividade nas comissões, a gente trabalha mais com esforço concentrado e o trabalho na base. Então eu permaneço como vice-líder da oposição e da minoria,
mas o trabalho de plenário, de comissões, ele é bem mais fraco. Ele vai ter um foco maior em pauta de segurança pública, o que vai ser muito bom, e aí a gente vai trabalhar com o presidente Gumota a PEC da segurança pública, a PEC 18, que o relatório está maravilhoso, está completamente diferente daquilo que o governo propôs. A gente vai trabalhar o PL antifacção, né, que o Derrite também alterou completamente o texto do governo e voltou do Senado uma porcaria. E aí eu vou tentar, né, vou fazer o trabalho necessário para que seja pautado o 2646, que é o projeto, digamos assim, a menina dos olhos, né, do meu trabalho na Comissão de Segurança Pública, que é um projeto de reforma extenso do nosso Código Penal, Código de Processo Penal, Lei de Execução Penal. Ele altera mais de 11 diplomas legais, são 33 páginas só de alteração de texto legal, e ele realmente tem a capacidade de trazer para o Brasil um novo modelo de segurança pública baseado nas alterações que a PEC traz. A PEC, ela é muito interessante porque ela traz uma nova página, né, no que a Constituição diz sobre o combate ao crime. A gente tem que lembrar que em 1988 não tinha crime organizado, Pitoli. Em 1988, a polícia estava na rua de Fusquinha, né, estava lá de 38, bala no cinto, né, não usava colete à prova de bala e o ladrão respeitava. Né? Não tinha troca de tiro, não tinha fuzil, não tinha metralhadora, não tinha .50 na mão do crime. Então, eu acho que a gente vai ter, com a PEC 18, um novo paradigma de combate ao crime, que pode ser a abertura necessária que a gente precisa para reformar o sistema. Bilinski, obrigado mais uma vez por estar conosco. Um Natal abençoado para você, para tua esposa, para tua família aí, viu, Bilinski? Obrigado, Pitoli. Deixando aqui novamente um super abraço para todos vocês, agradecer esse ano abençoado, todas as oportunidades que eu tive de conversar com vocês, com o Pitoli, com os nossos ouvintes na Auriverde, deixar para vocês votos de muita felicidade, de muita bênção. É isso que a gente precisa. E lembrando, galera, na ceia de Natal, separa um tempinho, pede para sua família para a gente fazer uma oração pelo nosso presidente, porque eu tenho certeza absoluta que vai ser muito importante para ele. Beijão para você e para todos aí, Bilinski. Obrigado, Pitoli. Um abraço.